pregação, né? Nós iremos tomar quinta-feira para falar sobre o Milética, que é sobre pregação, e também será um grupo de estudo. Sábado, pela manhã, às 7 horas, tem oração das mulheres, domingo pela manhã, a nossa PT, domingo à noite, nosso grupo de adoração ao nosso Deus. Temos aqui uma visitante, chamada irmã Ana. Como é o nome da irmã? Rosana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, tá bom? Queridos, como eu está a Bíblia em Jonas capítulo 3, penúltimo capítulo para encerrarmos esse livro, hoje também é o último domingo para nossas arrecadações em relação às ofertas missionárias, ao nosso alvo. Então nós estamos caminhando nesse livro justamente porque nós estamos pensando em missões. Eu quero convidar a igreja comigo, Jonas capítulo 3. São 10 versículos, faremos a leitura dos 10. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e ele foi a Nínive, uma grande cidade, e eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinza. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tantas pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não os destruirá. Quando Deus viu o que fizeram, como deixavam seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Mais uma vez, Deus, rogamos a tua bênção neste momento, a fim de que tua palavra seja entendida e aplicada. Em nome de Jesus. Amém. Nós concluímos o sermão falando que Jonas foi alvo da misericórdia divina, que a graça de Deus se manifestou, e o grande peixe, que foi o último sinal do juízo de Deus contra Jonas, também foi um sinal da misericórdia da graça de Deus, porque o vomitou na praia e o guardou naquela grande e terrível tempestade. E no primeiro versículo deste capítulo, Jonas escreveu o seguinte: depois disso, ou seja, depois de ter saído da tempestade, depois de ter sido vomitado numa praia, depois de ter se reestabelecido enquanto pessoa, enquanto profeta, enquanto hebreu, depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. E uma grande lição que nós aprendemos, logo de início, é que Deus é um Deus de recomeço, de segundas chances. É um Deus que dá oportunidade ao homem, naquilo que ele falhou, de se remendar, de mudar a característica da sua vida, o mau caminho que ele estava trilhando. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, chegou em Jonas novamente e deu-lhe o mesmo mandamento que tinha dado lá no capítulo 1, dando a Jonas uma nova oportunidade. Queridos,
Isso é muito importante, porque inúmeras vezes nós nos deparamos com a nossa fraqueza, seja ela intelectual, emocional, moral, social, em inúmeros aspectos. No entanto, o que nós aprendemos com essa narrativa de Jonas é que Deus quer te reestruturar e começar a sua história de novo. Só que a partir, é óbvio, de um arrependimento, tal como Jonas orou com um pedido de arrependimento dentro do ventre do grande peixe. Então Deus é um Deus de recomeço. Deus dá ao homem inúmeras chances, não apenas uma segunda, mas inúmeras chances o Senhor dá ao homem para então retomar, reassumir e reinaugurar a sua vida. Mas uma lição muito preciosa que nós também aprendemos é que no versículo 2 começa assim: apronte-se, Deus chamou Jonas, o reestabeleceu, está dando uma segunda chance e diz: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Queridos, Deus, ele é perdoador, e Deus realmente é um Deus que dá inúmeras chances para o ser humano pecador. No entanto, o perdão de Deus não é um perdão para nos tornar estáticos. O perdão de Deus, ele é para nos reestabelecer para a missão. Deus restaurou Jonas para voltar ao lugar que ele sempre deveria estar, que é o lugar de profeta, o lugar de missionário, o lugar de proclamador das boas novas de Deus. Então o Senhor, ele não tem compromisso nenhum em simplesmente dispensar perdão e nos deixar de qualquer maneira, ou ainda no estado em que nós nos encontrávamos quando nós necessitávamos do perdão divino. Deus o restabeleceu, mas para a missão. Ele não pôde escapar e fugir da missão, porque a missão estava lá. O mandamento de Deus estava lá. O propósito de Deus em alcançar os ninivitas permaneceu. Meus irmãos, isso é tão importante, porque pode acontecer de nós, ao sofrermos o juízo de Deus, as consequências do nosso pecado, e às vezes as consequências são duras, porque de fato, às vezes, é necessário nós termos duras consequências. Mas o problema é nós pensarmos que a consequência em si do pecado compensa a nossa desobediência. Vamos observar a história de Jonas. Jonas desobedeceu, foi para um porão do navio, provavelmente, se escapando da voz de Deus e provavelmente já com sinais de profunda tristeza. Jonas é encarado por um grupo de marinheiros, a sorte cai sobre ele de maneira encurralada, fala que precisa ser jogado ao mar, ele cai numa tempestade, vem um grande peixe embora. Foram consequências terríveis para qualquer homem que esteja não acostumado a sofrer, teria graves e sérios problemas psicológicos, porque foi uma coisa terrível. Ele ficou nas trevas. Nós vimos no capítulo 2 que ele falou que da morte o Senhor o chamou. É como se o ventre do grande peixe fosse sua própria sepultura. Então ele sofreu grandes consequências do seu pecado. Só que as consequências do pecado não compensam a nossa desobediência. Jonas poderia falar: poxa Deus, como assim? Eu já sofri pelos meus pecados, agora deixa eu aqui em Israel. O que tem a ver eu com a Nínive? Usa o meu parceiro, usa o profeta Oséias. Tem outro homem que fala pelo seu nome, tem outro homem que o Senhor visita, tem outro homem que o Senhor dá revelações. Usa Oséias. Deus fala: não, é você. Porque as consequências não compensam o nosso pecado. Deus nos perdoa para nos levar para a missão, não simplesmente para nos estagnarmos onde nós nos encontrávamos antes. Afinal de contas, nós bem sabemos disso, porque nós somos uma igreja ortodoxa e cremos que não existe compensação pelo pecado, exceto e absolutamente pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Mas a missão é nossa.
Deus quer te perdoar, Deus quer recomeçar, Deus quer fazer uma nova história, mas quer te colocar em movimento a partir desse perdão. O perdão não é para nos estagnar. A graça de Deus não é para que a gente possa criar raízes e ficar parado onde Deus não quer que a gente fique. Pois bem, ainda no versículo 2, Jonas, escrevendo o que recebeu do Senhor, disse o seguinte: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, e olha agora que interessante, e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas é um profeta, e já foi dito que profeta é aquele que fala em nome dele. Então ele, de certa forma, vai absorver a palavra de Deus e transmitir. Só que Deus chega para Jonas e fala: olha, transmita a mensagem que eu lhe dei. E que mensagem era essa? Lá no capítulo 1, versículo 2, o Senhor chamou Jonas para pregar um tipo de mensagem. E que tipo de mensagem? Jonas, capítulo 1, versículo 2. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Observe que a mensagem que Jonas tinha que dar aos ninivitas era uma mensagem de juízo, de julgamento. E quando Deus fala para ele transmitir a mensagem que recebeu, Deus está falando para Jonas, enquanto profeta, que ele tem apenas uma mensagem e que é proibido tanto tirar quanto acrescentar. Pregue o meu julgamento, pregue o meu juízo. E foi exatamente isso que Jonas fez. E nisso, Jonas nos ensina algo muito precioso, que nós, enquanto igreja de Cristo Jesus e debaixo das Escrituras, já temos uma mensagem formuladinha para pregar. E dela, das Escrituras, nada podemos tirar e nada podemos acrescentar. Ora, a mensagem da Igreja Batista no Baixo Grande vai ser uma mensagem de juízo, como Jonas pregou no Ninivitas. Ora, a mensagem será uma mensagem de graça, uma mensagem de reconciliação, de misericórdia. No entanto, todas elas devem estar debaixo do guarda-chuva das Escrituras, porque nós já temos uma mensagem para entregar. E nós vivemos num ponto da história que é um ponto privilegiado, porque nós temos toda a revelação de Deus, nós temos toda a Escritura, e nós cremos que de Gênesis e Apocalipse, toda ela contém a revelação de Deus para a humanidade. E nós somos uma igreja que, tal como Jonas fez, transmite a mensagem que recebeu. É simplesmente assim. Nós estamos recebendo e, ao mesmo tempo, transmitindo. Ora, nós não somos detentores da verdade no sentido de sermos os últimos receptores. Porque o desejo de Deus é que essa mensagem seja transmitida. E Deus leva isso tão a sério, mas tão a sério, que Ele quer que a sua mensagem seja transmitida, que Ele lutou com o homem Jonas para que isso fosse possível e viesse a acontecer. E Jonas, dessa vez, obedeceu. É isso o que nós vamos ver agora a partir do verso 3, que diz assim: dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteiramente. Jonas teve que amar os não amados. Nós já vimos que os ninivitas tinham prazer na crueldade. Ele simplesmente fazia coleção de cabeça dos seus inimigos. Botava na porta das cidades que estavam sendo derrotadas, empalava, cortava as grávidas ao meio, e eles se orgulhavam disso. Mas Jonas teve que amar os não amados. E essa é a mesma história de Jesus em relação aos judeus e a todos os gentios. Porque nesse sentido, nós já vimos isso, Jonas é uma perfeita prefiguração daquilo que Jesus é. Por mais que Jonas não fez como deveria ter feito, mas independente disso o resultado foi bom, porque Deus é soberano, Jesus fez como deveria ter feito e nos ensinou que o amor, de fato, ele deve ser conjugado na sua incondicionalidade.
Porque se Jonas, de fato, olhasse mais para os ninivitas do que obedecesse à voz de Deus, ele não iria entrar em Nínive. No entanto, Deus o conduziu de tal maneira que ele foi e amou os não amáveis. E esses não amáveis, os ninivitas, nessa época da história, cerca de 8 séculos antes de Cristo, era uma época a qual todos os povos estavam se curvando para Nínive. E o que isso significa? Isso significa que Nínive não era apenas grande em extensão e em número de habitantes, mas isso significa que Nínive estava acumulando riqueza. Isso significa que, do ponto de vista social, econômico, militar, Nínive era a cidade que provavelmente outros povos olhavam de longe e falavam: a gente quer ser igual a Nínive, à beira do rio, com fortes torres, com muralhas extraordinárias. Alguns historiadores dizem que a muralha de Nínive chegava a 30 metros, e a sua grossura passava 3 carros, um do lado do outro. Tamanho era a sua imponência, tamanho era o seu poder, tamanho era a sua jactância, o seu orgulho, de fazer com que todos reconhecessem que eles eram grandes. Do ponto de vista histórico, era a maior cidade do momento, naquele ponto geográfico. Não obstante, de novo, eu peço aos irmãos para retornarem comigo no capítulo 1, versículo 2, novamente. Olha só: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é o quê? Perverso, ou como seu povo é mau. Agora abra comigo em Naum é logo após de Miqueias. Jonas, Miqueias, Naum. Capítulo 3, versículo 1. Olha o que esse profeta, também a pregar contra Nínive, vai falar de Nínive. Naum 3. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e de mentiras, é cheia de riquezas tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Do ponto de vista histórico, provavelmente muitas civilizações bateriam palma para Nínive, pelo seu estratagema de guerra, pela sua força econômica e militar. No entanto, o raio-x de Deus é o seguinte: que esse povo é um povo perverso e mau. Isso nos ensina uma preciosa lição, que é muito possível que a gente, olhando externamente uma nação, um povo, um ser humano que nós conhecemos que é extraordinário e que esteja crescendo economicamente, que esteja fazendo o seu nome, é muito possível que isso gere inclusive inveja no nosso coração, assim como alguns autores bíblicos sentiram dos ímpios. Deus, nós somos o teu povo e estamos aqui sofrendo, mas aquele que não invoca o nome prospera. A questão, meus irmãos, é que da ótica de Deus, a formosura da cidade, a beleza do povo, o que importa para Deus não é a sua opulência, a sua majestade. O que importa para Deus é o caráter do seu coração e a beleza moral, porque essa é a verdadeira riqueza de um povo. Queridos, eu estou falando de uma civilização. Mas João vai escrever a uma igreja que tinha também um vislumbre maravilhoso. Apocalipse. Capítulo 3. Olha o que diz o Senhor a essa igreja de Sardes. Apocalipse 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Seja tudo que você faz. Observe. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações
não atende aos requisitos de meu Deus. Sardes tem fama de estar viva, mas está morta. As igrejas da vizinhança olhavam para Sardes e falavam: gente, que igreja extraordinária. Mas ao olhar clínico de Jesus, que está presente nas igrejas, tal como está hoje, ele olha muito mais do que os aparatos, muito mais do que os grandes muros, do que a beleza, muito mais do que a riqueza de um povo. Deus está olhando para o coração de cada um de nós. Agora um pouquinho mais, observe o que Jesus vai dizer a outra igreja, no versículo 16 do capítulo 3 do Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 16. Agora é contra a igreja de Laodiceia. Mas, porque é com água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, olha só, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, meus queridos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa avaliação externa pode nos enganar muito, inclusive a nossa própria vida, porque às vezes a gente pode pensar que está tudo bem, pelos sintomas externos, e no final, Deus não vê nada mais do que um lamaçal de pecado, do que pessoas que precisam ser urgentemente afetados por sua graça. Meus irmãos, nós podemos maquiar muito a realidade, pelo menos para o próximo. Mas sabe que diante de Deus, nada, exatamente nada, ficava oculto, porque todas e tudo estão patentes aos seus olhos. Então, quando Jonas fala que ele foi àquela grande cidade, aquela glória, ele certamente entrou na cidade e percebeu o cheiro do pecado, porque ele é profeta de Deus. Nós vimos na última mensagem que ele era crente. Aquele povo perverso certamente tinha vestígios da sua maldade em sua grande cidade. E observe o versículo 4, o que vai dizer: no dia em que Jonas entrou na cidade e proclamou: daqui a 40 dias Nínive será destruído. Olha, Jonas foi à cidade e adentrou-a para poder então pregar uma mensagem de juízo. E aqui tem uma coisa que de certa forma nos incomoda muito, porque como eu disse lá no capítulo 1, um dia eu estava criticando Jonas com meu pai, para falar assim: calma, todos nós temos um pouquinho de Jonas dentro de nós. Mas o que significa a igreja abraçar a missão de Deus? O que significa ser missionário? Abraçar a missão de Deus e ser missionário, e agora, leia-se, todos os cristãos, não necessariamente o missionário que foi além mar. Aliás, Charles Spurgeon falou que todo cristão ou é um missionário ou é um pastor. Como é que a igreja abraça a missão? É quando ela entra em cidades, é quando ela se relaciona com pessoas, é quando ela abraça atividades, é quando ela prega a mensagem que por sua própria natureza ela não quer ir, não quer se relacionar e não quer pregar. Jonas não pegou um alto-falante no quarto de Nínive, porque não tinha, mas ele poderia muito bem subir a qualquer palco, qualquer subidazinha de barro, e dizer: Deus, como que a porra não pregar? É o suficiente. Jonas tinha que entrar naquela cidade que ele odiava. E missões envolvem isso. Nós vamos nos relacionar com pessoas e brevemente nós não queremos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos vão entender bem. Nas nossas férias, eu e essa amiga fomos a capital do Rio de Janeiro, ficamos na Lapa por 3 dias. E nessas férias, o tio e essa amiga falou assim: a gente pode ir, a gente passa junto, tal, com seu rio, com o casamento, beleza, pode. No caminho, a gente só que estava levando um casal de amigos, que eram gays.
casal de novo. Aí, vamos ficar junto, todo mundo junto. Tipo assim, deu um certo desconforto. Mas eu pensei, estamos aqui, provavelmente esse casal, é possível que não tenha mais contato com a igreja nenhuma. Então nós vamos ser igreja para eles. E meus irmãos, quando nós melhoramos, nós tivemos uma decisão do coração. Isso é o óbvio volante, porque todo mundo deveria agir com a igreja, mas tem pecados que trazem desconforto. É desconfortável, não é legal, não é gostoso. Não é tanto. Imagina, não, a gente vai junto, não. Vamos cancelar tudo, a gente vai mais entrar, não vai mais no hotel, vai ficar mais junto. Imagina, como que seria? A gente foi para Copacabana, vamos no Pão de Açúcar, no Mirador, junto, tendo foco. Mas irmãos, eu não sei até onde esse contato para eles foram salutar. Mas a gente orou, Deus, ilumine, nos dê a oportunidade de entrar no nível existencial desse casal e poder propagar o Evangelho e exalar as boas novas. Meus irmãos, eu não teria problema algum de, na minha casa, convidar uma pessoa que nós não compartilhamos nada com eles, para poder almoçar e sentar na minha mesa. Agora, é óbvio que toda relação, nesse quesito, deve ser orientada por uma consciência de missões. É óbvio isso. A fim de que a aproximação não seja uma convalidação do pecado. Mas a santidade também não pode ser uma barreira. Afinal de contas, o homem mais santo que viveu nessa terra andou com aquelas pessoas que eram mais odiadas pelos judeus, os seus patrícios. E por causa disso, foi apedrejado, quase apedrejado, e foi levado à cruz. Então nós temos uma missão de amar os pecadores e entrar em lugares e se relacionar com pessoas que a gente não faria por intuição própria ou natural. E incomoda, você que incomoda. Mas você é missionário mesmo. Eu sou missionário. Nós temos uma missão. E essa missão é maior do que os nossos cursos. Isso é o que nós escola. Vamos continuar o texto? Ainda no versículo 4, fala assim: no dia que Jonas entrou na cidade, proclamou as multidões. Daqui a 40 dias, Nínive será destruído. Por que 40 dias? Porque Deus é um Deus longânimo. Deus tem paciência e Ele quer dar tempo para você cansar. Pense na sua vida. Pense no que você está fazendo. Nínive, existe um prazo e o juízo está à porta. 40 dias vocês serão derrubados, serão destruídos. Jonas só pregou. E ele fez isso em quantos dias? 20 dias para tocar a cidade. Jonas não queria falar. Jonas não queria se relacionar. Provavelmente pregou, às vezes até com dificuldade de dicção, para poder trabalhar, mas ele pregou. Daqui a 40 dias, Nínive será destruído. Meus irmãos queridos, prestem muita atenção no efeito da pregação de Jonas. Versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Olha que coisa extraordinária. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Meus irmãos, eu quero muito enfatizar, é um dos pontos principais da mensagem dessa noite: a eficácia e o poder da pregação, desde que a pregação seja uma pregação fiel ao serviço àquilo que Deus mandou falar. Jonas não pegou graça aqui, apesar que a própria mensagem de juízo já é um ato de graça. Jonas não pregou misericórdia. Jonas pregou juízo. Jonas pregou julgamento.
mas foi aquilo que Deus mandou falar. Pastor, o culto é só para falar de salvação. Esse é o nosso desejo, mas não é só para falar de salvação. O culto é para falar o que Deus manda e ordena. Inclusive a mensagem de inferno e sofrimento eterno. Porque é a mensagem de inferno e sofrimento eterno que talvez atice a consciência do sujeito para ele não ir para lá. Mas se é uma mensagem que Deus mandou, assim façamos. Porque não existe outro meio pela qual importa que o homem seja salvo, senão no meio da pregação fiel da palavra de Deus. Eu disse no capítulo 1 que Deus tem um método para salvar a humanidade. Que método é esse? É a igreja. Mas Deus tem um instrumento para a igreja. Qual é o instrumento? A sua palavra. Queridos, não tem nada mais maravilhoso, mais valioso, mais precioso que essa igreja pode entregar a você e a qualquer um que entra aqui do que a palavra de Deus pregada atualmente. Não tem nada mais. Pastor Marão não teve pirueta. Não teve luzes apagando, piscando. Pastor Marão não teve danças. Pastor Marão, meus irmãos, Jonas pregou, e ainda com raiva, mas pregou com Deus queria. E o poder está na palavra, não está no profeta. O poder não está na oratória, na discussão, na informação, está na palavra de Deus. Por isso importa, e é categórico, que nós venhamos a crescer na palavra. Porque uma vez crescendo na palavra, a igreja irá crescer em maturidade, em espiritualidade, em desenvolvimento de serviço. E certamente irá confrontar os pecadores para que eles possam ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas é uma palavra tão simples, tão objetiva, mas amando de Deus é a palavra poderosa. Não precisa florear, não precisa passar maquiagem, pregue a palavra. Foi o que Paulo, inclusive, ordenou ao seu filho na frente, quando lhe escreveu e disse: pregue a palavra. O poder da palavra é inigualável. E ela foi, inclusive, mais eficaz do que o método usado. O método foi horrível. Jonas usou pelo método. A gente usa, a gente tem microfone, eu estou um pouquinho mais alto para o segundo nível, melhor. A gente usa métodos bons. Mas tudo isso pode faltar, não pode faltar a palavra. Queridos, guardem isso no coração. Porque se um dia Deus te levar para outro lugar, se um dia Deus trazer outro pastor, se um dia qualquer coisa acontecer, você tiver que mudar de igreja, jure uma coisa: se tem, fala. Pode falar da pastor, pode ser igreja, não tem nada, mas se tem que falar, é a igreja assim. Pois bem, versículo 6 diz assim, vamos ler agora do 6 ao 8, e diz assim: quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre o monte de cinza. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Todos devem orar fervorosamente ao Senhor. O rei, um homem maior do seu império também da história neste momento, mesmo sendo rei, mesmo cheio de pompa, diante de um Deus santo e poderoso, descobriu-se miserável. O seu aparato não o anestesiou diante da palavra de Deus. A sua posição não o ensurdeceu, porque a palavra de Deus é mais poderosa. E diante de Deus, o rei percebeu a sua miserabilidade e a sua necessidade de arrependimento. E não somente ele, mas todos, inclusive os humildes, como disse no versículo 5. E nós aprendemos que a graça de Deus se manifesta a todas as etnias, porque Jonas foi Nínive, mas também a todas as classes sociais, porque alcançou os grandes e
os pequenos, os ricos e os pobres. A palavra de Deus alcança de maneira tão singular cada coração de acordo com a sua necessidade, mas sempre aponta para a necessidade comum de todos os homens, que é arrependimento de pecado. E aí toda a cidade parou. Isso é muito interessante, porque o rei e os nobres exigiram que todos parassem, inclusive os gados, o rebanho. E nós vimos que Jonas era a cidade. Jonas não. E Nínive era a cidade que estava em expansão, crescendo, com opulência, com majestade. Quando o rei fala para tudo, ele está falando para a economia. Se estiver fazendo estratégia de avançar o território agora, para tudo, para tudo, para tudo. O rei agora está colocando as coisas em devidas ordens. Em primeiro lugar, não é a expansão econômica. Em primeiro lugar, não é a expansão territorial. Em primeiro lugar, não é a expansão do próprio nome. O que mais importa, em primeiro lugar, é nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos consertarmos com Deus. Isso é tão precioso, meus irmãos. Quanto crente, pessoas fiéis a Deus, que diminuem o batimento cardíaco da sua alma, a sensibilidade espiritual, porque inverte essa ordem. E começa a se preocupar tanto em crescer economicamente, começa a se preocupar tanto em construir um nome, um imagem, começa a se preocupar tanto em construir uma torre de Babel para si. E às vezes é crente ainda, mas começa a ferrecer a sua fé. E o primeiro amor vai sendo deslocado. E isso é uma tremenda ironia, porque vamos ver no capítulo 4 que Deus quer salvar os perdidos, mas Deus quer conduzir os salvos à maturidade. E o que significa maturidade? É colocar os amores em nosso coração em sua devida ordem. Deus em primeiro lugar, casamento em segundo, filho em terceiro, igreja, trabalho em quarto. Simplesmente. Jonas, ele se perdeu nos valores. E amou mais uma plantinha do que o ser humano. Amou mais um pet do que o próximo. Eu já dei um pouquinho em Jonas 4, né? Mas é porque o rei aqui ultrapassou Jonas, porque ele se quebrantou. E aí nós entendemos que não é a posição do homem que lhe confere maturidade espiritual, é quebrantamento de coração. Ele parou tudo, o gado, a sua força militar, para poder se consertar com Deus. E toda a terra em Nínive se arrependeu dos seus pecados e creram e fizeram um jejum coletivo. E olha só que evidência de salvação, meus irmãos. Versículo 8. Tantas pessoas como os animais devem cumprir o plano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Primeiro sinal, oração. Não há pessoa que se aproxime de Deus cujo coração foi transformado não ora, não clama por misericórdia. Não faça como Pedro, quando olhou para Jesus e falou: salva-se. Não há. Todo coração quebrantado deságua em oração ao nosso Deus, clama por misericórdia. Versículo 9, depois vou voltar para esse posto para encerrar a mensagem. Versículo 9. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não destruirá. Queridos, olha que frase maravilhosa. Quem sabe? Que moda isso aqui, né? Subjetivo. Correto? Uma possibilidade de certeza. Quem sabe? Deus irá. Em algumas traduções, no versículo 10, pode estar: Deus se arrependeu. Deus irá mudar esse curso de julgamento. Olha que coisa maravilhosa. Aquela pessoa que se arrepende conta com a graça e não reivindica nada. Já viu? No aconselhamento, por exemplo, meu irmão, sabe que você deu um tropeço, né? Você vacilou. Você talvez vai passar por um caminho de disciplina. Ah, não, isso é demais. A pessoa arrependida fala assim: pastor, não é isso? Mas isso te matava no meu corpo. Olha a diferença. Quem sabe Deus, ela conta com a graça. Não reivindica nada. O arrependido é aquela
O arrependimento se coloca diante de Deus com massa, e talvez meus irmãos estão aqui essa noite. E tem ouvido muitas coisas. E algumas coisas têm endurecido o seu coração, não vai ser demais. Não se coloca nessa posição mesmo. Mesmo o sol, como eu já disse, dos pais da igreja, que amolece a argila. Talvez o sol que enrijece o barro. Qual a reação do nosso coração? Como é que eu sei me arrependi de verdade? Quando coloca à disposição de Deus. E por fim, versículo 8 novamente, no finalzinho diz assim, finalzinho do versículo 8, devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Queridos, qual era o grande problema de mim? A violência, a crueldade, a matança, a beligerância, a inimizade. E olha como o arrependimento e a mensagem alcançam o coração. E o próprio rei falou: vamos deixar nossos caminhos de violência. Porque a mensagem bíblica é bem importante. Porque é bem possível, se uma pessoa que está escrava do pecado vai sair do culto muito consciente do que deve mudar e parar de fazer. Eu recentemente li um livro, Confissões de um Pregador, do Augusto Nicodemo, um livro muito novo. Pela graça de Deus, consegui. Ele falou o seguinte: por que o culto tem que ser bíblico? E ele defende muito o método, que é dispositivo. Nós vamos ver isso quinta-feira. Ele fala: por que o culto tem que ser bíblico? Ele fala assim que a saúde da igreja está muito relacionada com o culto, com a mensagem, com a pregação. Porque isso, inclusive, nós aprendemos que é disciplina formativa. Ela forma a mente, forma o coração. E ele fala que onde a igreja tem um culto bíblico, é bem possível que a sala de aconselhamento comece a ser esvaziada. Porque uma vez que a mensagem é pregada, muitas pessoas começam, pela revelação de Deus ministrada, a identificar suas próprias falhas e falar: Deus, eu preciso de renovação. Talvez ela vai chegar e falar: pastor, me ajude a executar isso. Mas já sabe o que é. A pessoa já consegue encontrar cura por causa das escrituras. E aqui eu quero um pouquinho mais longe e não calcular agora os efeitos do indivíduo, mas o efeito coletivo. Porque Nínive, que é uma cidade muito violenta, agora largou as espadas. Meus irmãos, nós votamos em alguns candidatos. Nós esperamos que, por meio do viés político, a gente alcance melhorias. Isso está certo. É uma esperança. É uma esperança relativa, mas é uma esperança. No entanto, enquanto igreja, nós temos um instrumento que o Cristo não tem para poder do Evangelho. E talvez o nosso governador precise efetuar uma grande manobra para colocar o efetivo de policial com o nome para acabar com a polícia do Rio de Janeiro. Mas entra um ator da violência do Rio em nossa igreja e se converte. Ele vai voltar a praticar a violência. Observe que a igreja, quando ela cumpre a sua função, quando ela prega o Evangelho, ela pode fazer aquilo que o policial não pode fazer, que o político não pode fazer. E não é pela força do cabresto. E aqui eu quero dar um exemplo. Quando houve a paralisação das polícias, no Espírito Santo, eu estava lá. Eu fiquei todos os dias preso em casa. Minha mãe está dizendo: eu vou fazer isso, tudo torradinho duro. Não tinha jeito, a gente tinha que comprar leite, trigo, a gente começou a ter que inventar as coisas com o que já tinha. A gente não tinha para fazer. E começou um monte de ação, um monte de roubo. Na minha rua, matava pessoas. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Era uma falsa paz. Era uma paz por imposição, pela força. Mas o Evangelho é um tecido social. Pode tirar as polícias tudo. E os vizinhos não dão paz um ao outro. Porque o poder do Evangelho é muito mais do que nós podemos calcular e imaginar. E nós temos isso. Não porque nós somos bons, mas porque o Evangelho está com Deus, está com a igreja de Cristo. Por isso nós precisamos ficar na linha de pregar.
está nos campos que nós não queremos pregar. Porque o Evangelho é poderoso e eficaz. Amém, meus irmãos? Que grande notícia, né? Que grande história de arrependimento, de salvação. E é isso que Deus quer para todo mundo. Meus irmãos, nós vamos ter nesse momento a ser do Senhor. Eu quero chamar, desde já aqui na frente, a diaconisa Maria José, o diácono João Castilho. E a ceia do Senhor é o cerimonial da igreja que o Senhor nos ordenou, a fim de que a gente possa sempre trazer à memória aquilo que Ele fez com nós. Mas não somente o que Ele fez,